Eu me lembro muito bem como se fosse ontem. Eu era bem novo e tava na sala de informática do colégio. No site que eu tava, tinha uma propaganda de um jogo de zumbi. Left 4 Dead era o nome. E curioso do jeito que eu sou, não pensei duas vezes e cliquei. Infelizmente o som tava bem alto e a professora percebeu. Eu levei uma baita bronca, mas isso não foi o suficiente pra me fazer esquecer o quanto eu queria jogar aquilo. Na hora da saída eu tava muito ansioso e não via a hora de contar pro meu pai sobre aquele jogo. Quando eu vi ele no portão do colégio, eu corri o mais rápido que eu pude e já no carro, ele escutava com bastante atenção e até feliz de ver minha empolgação. Eu conseguia ver no retrovisor que ele também estava feliz. Quando a gente chegou em casa, ele pesquisou sobre o jogo e no começo, bem, não gostou nem um pouco porque tinha muito sangue e era muito violento. Só que bem, meu pai é foda e disse que tudo bem, desde que eu não deixasse minha mãe saber daquilo. Trato feito. O jogo era incrível e eu não conseguia parar de jogar. Eu fiquei viciado e fiquei o dia inteiro jogando. No dia seguinte no colégio, eu contei pros meus amigos, mas só um deles se interessou, o Nicholas. Como o jogo era pago, ele teve que conversar com a avó. E bem, era óbvio que ela não ia deixar. O jogo era muito violento, só que eu queria muito jogar com ele. Então, eu tive uma ideia. Eu pedi pro meu pai falar com a avó dele e depois de uns 20 minutos ansioso, escutando ele no telefone e conversando com ela, adivinha? Sim, ele conseguiu convencer ela e no terceiro dia, a gente tava matando zumbi o dia inteiro. Era a cabeça voando pra lá, a perna caindo pra cá e o que mais importava, a gente tava se divertindo junto. Isso foi há 12 anos atrás. Eu não sabia e nem tinha ideia, mas uma década depois, eu ia sentir falta de cada momento daquela época. Assim como muita gente, e talvez até como você que esteja assistindo agora, eu nunca fui uma pessoa com muitos amigos. No colégio, eu até tinha o meu grupo, mas eu sempre era o que menos falava e que, se fosse possível, ia ficar quieto o tempo todo. Hoje, com 21 anos, eu sei que isso não é saudável e que talvez eu devesse ter procurado ajuda. Mas fazer o quê? Eu era uma criança, meus pais estavam sempre muito ocupados no trabalho e, por incrível que pareça, isso não me incomodava. Não me incomodava porque no colégio eu podia não falar nada, mas quando eu chegava em casa, eu ligava o computador e enviava uma mensagem na Steam pro Nicholas e a gente passava horas se divertindo em qualquer jogo maluco que desse pra gente jogar junto. Então pra mim, no final do dia, o que importava era jogar com meu amigo, o meu único amigo, mas que já era o suficiente pra me fazer feliz. A gente passava o final de semana um na casa do outro, íamos juntos pra festa de aniversário e caramba, que saudade dele. Com o tempo, a nossa dupla virou um trio, depois um quarteto. E quando a gente percebeu, nós já éramos 10 pessoas em uma call no Skype com gente de todo canto do país. Tinha o Alê do nosso colégio, o Paulo, o irmão mais novo do Alê, que eu não lembro o nome, foi mal, e o Lippert, que já era até casado, mas que jogava com a gente. E por aí vão muitos outros nomes. A gente jogava Minecraft em mapas de sobrevivência, HG, parkour, e às vezes a gente até corria do Herobrine e nos aventurávamos em vários outros jogos como Warzy, CS, Left 4 Dead, Castle Crashers e muitos outros. Com o tempo, o nosso grupo foi se desfazendo por causa de coisas da vida. O Lippert, por exemplo, estava sempre com muito trabalho e tinha pouco tempo para jogar. O Diego, que era militar, estava toda semana em um lugar diferente do país, e o Nicholas e o Alê, bem, eles ainda tinham a mesma idade que eu, estudavam no mesmo lugar que eu, só que eles perderam o interesse por jogar. Em algum momento da nossa adolescência, eles começaram a dizer que era coisa de cabaço. Mesmo eles tendo se divertido anos comigo fazendo aquilo, e às vezes até jogando escondido pra ninguém na sala saber. Talvez fosse pra impressionar as meninas, ou sei lá, só algo besta da adolescência, mas eu lembro que aquilo mexeu muito comigo, porque afinal, no final do dia, era com eles que eu me divertia, com os meus amigos e que agora, de uma hora pra outra, me tratavam de uma forma estranha. E sendo sincero, até hoje eu não entendo. Pouco tempo depois da gente se distanciar, eu troquei de colégio e nas férias decidi ir atrás de algo novo pra fazer. Eu lembrava que eu tinha começado a andar bastante de bicicleta, mas que sozinho não tinha muita graça. Então, certo dia à noite, quando eu liguei o computador e não vi mais aqueles amigos online, eu tive uma ideia. Eu decidi que ia entrar pra um clã de qualquer jogo que fosse. Então, eu entrei num clã de um Warzy pirata chamado Stormz e que eu lembro muito bem de cada membro daquele clã. Era engraçado, porque eu era o mais novo dali e mesmo assim, a galera me tratava muito bem. A gente participava de guerras de clã toda semana, eventos, a gente invadia bases no Rush de madrugada com 20 pessoas em uma call e era uma bagunça do caramba. Ninguém entendia o que o outro falava na call, mas a gente tava sempre lá se divertindo. Depois de um tempo, esse clã foi morrendo e eu decidi que eu ia criar o meu, mas de uma forma diferente. Eu não queria que ninguém sentisse aquilo que eu senti
com meu antigo grupo de amigos, e que independente de que se alguém largasse sua mão, ainda teriam outras pessoas ali pra você jogar e se divertir. Ninguém ia te julgar ou te chamar de cabaço por aquilo. Eu queria um lugar onde você pudesse entrar, fazer amigos e se divertir. Foi então que eu montei um site, divulguei em vários grupos do Facebook, fiz uma parceria com um amigo que tinha uma empresa de hospedagem de TeamSpeak e até criei alguns servidores de jogos como Unturned e Minecraft, e aí então eu fundei a Game Stage, que aliás é o nome original desse canal. Não demorou muito tempo e várias pessoas começaram a aparecer, até porque o nosso servidor de TeamSpeak era público. Então na lista de servidores era só você clicar no servidor e entrar. E com o tempo, muita gente foi entrando pro clã. O projeto mais maluco que eu tinha criado até então já tinha mais de 100 pessoas todo dia no servidor, e entre algumas delas, alguns membros foram virando ajudantes, moderadores e até administradores para me ajudar a cuidar de tudo aquilo. E mesmo sendo dono, eu ainda era a pessoa com a voz mais fina de todo o servidor. Graças ao clã, eu consegui fazer novos amigos que eu tenho até hoje, juntar novas pessoas e me sentir de novo parte de alguma coisa, que eu acho que é o que todo mundo quer no final. Fazer parte de algo e se sentir pertencente a um grupo, mesmo que ele seja pequeno. Seja ele a sua família, um grupo de amigos da faculdade ou do trabalho, e ter alguém com quem compartilhar momentos da sua vida. Na Game Stage, quando alguém começava a namorar, a gente lotava o servidor e fazia uma festa. Até porque gamer não é muito de namorar, né? Brincadeiras à parte, quando alguém se casava então tinha até uma cerimônia e quando alguém brigava, era óbvio que ia ter que resolver isso num X1 na frente de todo mundo. Esse clã durou anos e como tudo que é bom, ele chegou ao seu fim. Mas não um fim triste, muito pelo contrário, um fim que me faz me sentir muito realizado até os dias de hoje. A maioria das amizades daquele clã continuaram. Alguns membros até se conheceram pessoalmente e até hoje eu recebo mensagens de membros daquela época. O clã acabou ficando gigantesco e eu não tinha como conhecer todo mundo, mas vira e mexe eu recebo alguma DM de algum antigo membro me agradecendo por aquele tempo. Eu sempre respondo que na verdade sou eu quem tem que agradecer. Agradecer a cada membro por ter participado, por ter me dado aquele sentimento bom de chegar da aula, abrir o TeamSpeak e ver todo mundo ali. Às vezes alguém de fora vê você jogando e resume as coisas em é só um jogo, mas eu posso afirmar que não é só um jogo. É uma parte da nossa vida que, assim como qualquer outra, gera emoções e sentimentos únicos, como aquela felicidade de ver o seu amigo iniciando o jogo no canto da tela, ou então ele xingando a sua mãe porque você matou ele e você ao mesmo tempo chorando de rir de tudo isso. Às vezes eu abro a minha Steam e vejo na minha lista de amigos que muitos deles não entram há vários anos e eu me pergunto, como será que essas pessoas estão? Do fundo do meu coração, eu torço para que cada uma delas esteja feliz e que também se lembrem dos momentos que nós passamos juntos com o mesmo carinho e nostalgia que eu. A verdade é que esse vídeo não é sobre amizades, mas sim sobre o tempo. Aquele tempo que nunca vai voltar, aquele mapa de Minecraft que nunca mais vai ser visitado, aquele jogo ou servidor que já não existe mais e o que fica para trás são apenas as memórias dos bons momentos, das risadas, das chamadas lotadas e até mesmo das brigas que depois se resolviam e a gente ria junto do quão besta elas eram, das infinitas frases que começavam com sua mãe e de todo aquele tempo mágico que nós passamos juntos. Mas eu não fico triste por isso, muito pelo contrário, eu fico agradecido por ter tido a honra de dividir esse tempo limitado da minha vida com aquelas pessoas. Eu sei que elas também, em algum lugar do mundo, desejam que eu me sinta bem e que continue com a minha vida, e assim eu continuo fazendo. Algumas delas não sabem, e talvez nunca saberão, mas elas fizeram esse menino um pouco maluquinho, que não bate muito bem na cabeça e que tá narrando esse vídeo muito feliz em um momento muito difícil da vida dele, e que ele é grato demais por tudo isso. Obrigado.